Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês encontra em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Bom, o contexto de Noé é um contexto muito complicado. Noé vive em uma geração que vai sofrer o dilúvio. Uma geração que cresceu muito, mas conforme eles cresceram, a maldade e o pecado cresceu também. E o Senhor olha para a terra e ele deseja destruir tudo aquilo que ele havia criado. E Noé acha graça aos olhos do Senhor. Sabe, esse texto para mim ele é um texto confrontador. Porque o Senhor diz a Noé que ele reconhece que Noé tem sido justo, mesmo no meio desta geração. Muitas vezes nós culpamos a nossa geração por como a igreja está indo, nós culpamos a nossa geração pelo pecado que ela vem cometendo, mas poucas vezes nós nos posicionamos em permanecer justo, mesmo em uma geração injusta. Muitas vezes nós pouco se posicionamos em viver uma vida de santidade em uma geração que ama o pecado. Sabe, muitas vezes nós usamos o pecado desta geração, nós usamos o pecado da igreja, nós usamos o pecado de todos os outros para tentar justificar o nosso. Noé poderia ter agido assim, dizer: olha como esta geração é má, olha como essa geração é ruim, eu poderia fazer coisas como eles estão fazendo, mas Noé, ele anda com o Senhor. Noé, ele se abstém de muitas coisas e ele, a ponto de ouvir do próprio Deus: reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Será que o Senhor pode ouvir ou falar a respeito de nós, que nós temos sendo justos no meio dessa geração? Sabe, o mundo ele vai continuar indo de mal a pior, o mundo vai continuar amando o pecado, mas e qual será a nossa posição diante disso? Como nós nos posicionaremos em relação a como o mundo se comporta? Porque eu não serei julgado pelo pecado dessa geração, eu não serei julgado pelo pecado do mundo, mas sim como eu me posicionei em relação a isso, como eu me posiciono em relação a Cristo. Será que eu me comporto como essa geração, ou eu sou sal e luz aonde o Senhor tem me colocado? Sabe, Noé, ela é uma história conflitante, porque ele teria todos os motivos para se juntar a essa geração, se entregar ao pecado, mas ele escolheu ser justo, ele escolheu permanecer separado para o Senhor. Que eu e você possamos não somente olhar para o pecado dessa geração e condená-la, não simplesmente olhar para eles e dizer que eles estão fazendo errado, mas sermos diferentes, fazermos a diferença e nos posicionarmos e permanecermos diante do Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Podemos permanecer firmes e que talvez através do testemunho daquilo que somos possamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe.